enfim, não há limites com relação a quaisquer direitos fundamentais a serem restritos. Todos os direitos fundamentais podem ser restringidos. E, inclusive, você não tem limitação temporal também. Então, o que garante, por exemplo, que em determinado momento alguém poderia decretar um estado de sítio com fundamento, enfim, no inciso 2, por ameaça a esses supostos comunistas, enfim, como se a gente tivesse retornado à década de 70, à década de 60, a ameaça armada e uma espécie de guerra civil e tentasse incutir isso no inciso 2º. A gente teria todas as nossas liberdades e direitos fundamentais restringidos. Então, eu estou falando tudo isso porque é nesse ponto que eu acho que a filosofia de Agamben ela é extremamente interessante, porque o que está em jogo para Agamben primeiro, não vamos ser ingênuos quando a gente lança toda a nossa aposta no direito. O direito ele é limitado e, mais do que isso, no cerne dele, você contém a exceção. E é porque no cerne dele existe o estado de exceção como garantidor e como instituidor, é que antes de nós sermos sujeitos de direitos, e aqui eu começo a entrar na trilha da biopolítica, pois o pensamento de Agamben pode ser definido como pensamento político de Agamben pode ser pensado como uma interseção, né, como ele mesmo tenta fazer, ele mesmo declara, entre as pesquisas institucionais políticas e as pesquisas da microfísica do poder, ou seja, ele deliberadamente quer reunir a filósofa Hannah Arendt, por exemplo, e as pesquisas dela acerca do totalitarismo e pesquisas inseridas em alguma medida no âmbito institucional político com as pesquisas de Foucault acerca da microfísica do poder. E como é que a gente verifica isso no pensamento de Agamben? Quando se pensa que no estado de exceção, quando a gente diz que o estado de exceção é o fundamento da ordem jurídica, o que a gente está enunciando é que antes de sermos sujeitos de direitos, nós somos sujeitos ao soberano, nós somos submetidos ao soberano, como requisito, como critério, como pressuposto de que a gente receba a nossa caracterização enquanto sujeitos de direitos, portanto, capazes juridicamente de ter reconhecimento, mas antes de tudo, para termos isso, o fundamento é o estado de exceção e, portanto, no estado de exceção, essas categorias jurídicas não estão dadas, elas estão em disputa, elas não são garantidas, é uma zona de indeterminação. Então, a vida nua em Agamben, ela se insere nesse ponto. Antes de sermos sujeitos de direito, nós somos vida nua. E toda vez que a gente tem a instituição de ordenamento jurídico, e toda vez que a gente tem a manutenção de ordenamento jurídico, virtualmente todos nós somos vida nua. É certo que algumas pessoas experienciam isso muito mais do que virtualmente, como você se sabe, nas favelas brasileiras, como a Isabela Pinho, por exemplo, a partir do Benjamin, tratou na última aula. É certo que isso fica muito mais verificável naqueles cenários, mas todos nós, virtualmente, para sermos sujeitos de direitos, somos vida nua. E por que vida nua, que vem do texto do Benjamin, das bloße Leben, né, vida nua, porque é a vida despida pelo poder soberano. Ela não se confunde com a vida meramente biológica, embora o texto de Agamben, às vezes, deslize para esse caminho, às vezes parece que se trata disso, de que antes da gente ser sujeito de direito, nós somos pura vida biológica, mas, na verdade, o Agamben, em vários momentos, ele expressa de maneira mais clara, falando nós somos, na verdade, vida nua, e vida nua não se confunde com vida biológica, porque a vida nua ela é a vida que foi despida pelo poder soberano. É a vida já em relação com o soberano, na relação de exceção. Quando no início da aula eu falei da exclusão inclusiva, e eu fiquei falando a todo momento na palavra fato, a inclusão do fato, né, a inclusão do caos, do fato, outro termo, e isso tudo é uma terminologia jurídica, né? Fato enquanto aquilo que não é o jurídico, mas que está sempre em relação com o jurídico. Fato é tudo aquilo que pode ser jurídico, no final das contas pode se tornar jurídico. Só que a outra terminologia apta a se referir ao fato é o âmbito da vida. Vida é esse âmbito que é alvo da soberania, do direito. Schmitt mesmo diz no momento que o Estado pode ser definido como uma forma configuradora de vida. Quando a gente fala em configuração da situação de normalidade, configuração da situação de fato, da normalidade de fato, quando a gente está falando sobre a normalização de uma vida. E a vida absolutamente
posta diante dessa lei que vige sem significar, ou seja, dessa lei que se apresenta em sua plenitude, e, portanto, nessa forma excepcional, a violência, como Benjamin descreve, a vida que fica diante dessa forma extrema de exceção é a vida nua. E o paradigma da vida nua, existem vários, mas um deles, por exemplo, é o judeu de campo de concentração, em que, despido de toda a sua constituição política, inclusive eles eram desnacionalizados, é um pré-requisito para você ir para o campo de concentração, você tem ali, digamos assim, o substrato, o polo passivo, por assim dizer, da soberania. Se nessa aula eu privilegiei absolutamente o polo ativo da soberania, até porque eu queria tratar os artigos e etc., a verdade é que a gente nunca pode esquecer que do outro lado a gente tem a vida nua, ou seja, essa vida que, diante do poder soberano, no estado de exceção, é vida nua. E todo aquele que é vida nua, e você tem essa relação, que é diante de uma pessoa vida nua, você pode ser soberano. Então, soberano e vida nua, eles se definem. Então, um policial na favela, ao definir, e, enfim, naquele milésimo de segundo, o que é uma vida que é um cidadão, enfim, tem uma constituição subjetiva, deve, enfim, é legal, e o que é uma vida matável, ou seja, essa vida nua, absolutamente despida das suas configurações metafísicas, nem homem, nem mulher, enfim, essa pessoa, esse sujeito naquele momento está sendo soberano. O mesmo vale, por exemplo, para um médico que pode decidir ou não acerca do